sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for... Eu vou fazer uma afirmação que pode incomodar muita gente, talvez até alguns cristãos. Uma das ideias mais perigosas que entraram na igreja atual não veio do ateísmo, não veio do satanismo, não veio da perseguição. Ela veio disfarçada de conselho, veio disfarçada de sabedoria, veio disfarçada de saúde emocional. E a mensagem é simples. Você precisa se encontrar, você precisa se amar mais, você precisa estar cheio de você mesmo. Se eu estou muito cheia de mim, e isso não é vaidade, pelo contrário, é estar preenchido de si mesmo, eu não sou vulnerável. Parece bonito, parece profundo, parece libertador, mas existe um problema. Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso, os profetas nunca ensinaram isso. A Bíblia inteira aponta para uma direção completamente diferente. Enquanto a cultura moderna diz, olhe para dentro, Cristo diz, olhe para mim. Enquanto o mundo diz, exalte-se, Jesus diz, negue-se. Enquanto o homem moderno diz, você é a resposta, o Evangelho declara, Cristo é a resposta. E talvez seja exatamente por isso que nós estamos vendo uma geração cada vez mais centrada em si mesma e cada vez mais vazia, mais conectada, mais informada, mas mais exposta, mas também mais ansiosa, mais deprimida, mais insegura, mais dependente de aprovação dos outros. E isso deveria nos fazer pensar. Mas antes de falar sobre a aprovação humana, eu quero te mostrar algo assustador. Algo que aconteceu com um dos maiores reis da história de Israel. E que talvez esteja acontecendo dentro das nossas igrejas hoje. Mas eu queria te pedir que, antes de tudo, se inscreva nesse canal, dê um like nesse vídeo, envie esse vídeo para alguém que você conheça. É a ajuda que eu te peço. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, essa história você deve conhecer muito bem. Ele estava condenado à morte por uma doença grave. Ele chorou diante de Deus e Deus respondeu. Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Foi um milagre extraordinário, uma demonstração muito bonita de misericórdia. Mas, pouco tempo depois, Ezequias recebeu uma visita de representantes ou de embaixadores da Babilônia. E eu acredito que, tomado de vaidade, ele mostrou tudo. Mostrou os tesouros, mostrou as riquezas, mostrou os arsenais, mostrou aquilo que ele devia esconder ou proteger. Aí então veio o profeta Isaías e exortou esse rei e anunciou o juízo. Os tesouros que ele mostrou seriam levados. A nação inteira sofreria. Os descendentes daquele rei seriam levados cativos, presos. A geração futura pagaria o preço. E aí vem uma das respostas mais chocantes das Escrituras. Sabe o que o rei Ezequias disse? Boa é a palavra do Senhor. Essa é uma frase, no mínimo, muito estranha. E o texto da Bíblia explica por quê. Porque ele pensou, haverá paz e segurança em meus dias. Será que você percebe a gravidade disso? Ele não chorou pelos filhos. Ele não chorou pelos netos. Ele não chorou pela próxima geração. Desde que ele estivesse bem, tudo estava resolvido. Agora, olhe para o nosso Brasil, para a igreja. Quantos vivem exatamente assim? Desde que minha vida esteja confortável, desde que a minha família esteja protegida, desde que meu problema esteja resolvido, o restante não importa. Mas o Evangelho nunca produziu espectadores. Ezequias reagiu como um espectador. Com certeza Deus esperava uma reação diferente dele. O Evangelho produziu intercessores, homens e mulheres que carregavam a dor da sua geração. Produziu pessoas que choravam diante de Deus. Gente que se colocava, como se dizia antigamente, na brecha. Isso tudo demonstra uma grande passividade de Ezequias. E a situação, a condição atual da igreja hoje demonstra a nossa passividade. Qual é a maior razão para essa passividade? Provavelmente porque nós estamos sendo ensinados a olhar para nós mesmos o tempo inteiro. A gente vive uma época em que uma mentira está sendo pregada, está sendo ensinada. É a mentira do seja cheio de você. É uma frase que milhões de pessoas estão ouvindo e aplaudindo. Você precisa estar cheio de você mesmo. Mas pense comigo. Se o homem fosse a resposta para o homem, o mundo já estaria curado. Nós nunca tivemos tanta gente falando sobre autoestima,
Nunca tivemos tanta gente falando sobre autoconhecimento. Nunca tivemos tanta gente falando sobre amor próprio. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta ansiedade, tanta depressão, tanta insegurança, tanta fragilidade emocional. A Bíblia não diz que o problema do homem é falta de si mesmo. A Bíblia diz que o problema do homem é a separação de Deus. O homem está vazio não é porque não conhece a si mesmo, é porque perdeu a comunhão com o Criador. É por isso que o Evangelho não manda você se encontrar, manda você nascer de novo. É claro que esse pensamento de se encher de si mesmo é coisa da cultura atual, mas nós temos que admitir e perceber que existe um choque entre o Evangelho e a cultura. A cultura moderna diz, siga seu coração. A Bíblia, através do profeta Jeremias, diz, enganoso é o coração. A cultura moderna diz, confie em si mesmo. O livro de Provérbios diz, confie no Senhor. A cultura moderna diz, seja fiel a você. E Jesus disse, negue-se a si mesmo. A cultura moderna diz, você precisa ser cheio de você. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Percebe? São duas mensagens incompatíveis. Uma coloca o homem no centro. A outra coloca Cristo no centro. Uma alimenta o ego. A outra crucifica o ego. Uma exalta o eu. A outra exalta o Senhor. Nós temos um conflito aqui entre aprovação humana e idolatria. E nesse ponto, nós chegamos ao ponto principal. Por que é que tantas pessoas vivem desesperadas pela aprovação dos outros? É porque fizeram dos outros seus deuses. Sim, deuses. Porque aquilo que determina seu valor ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se o elogio é o que te define, o elogio virou seu Deus. Se a crítica te destrói, a opinião das pessoas virou seu Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Quando Samuel o confrontou, Saul confessou o seguinte, eu tive medo do povo, eu temi o povo. Ali estava a raiz da queda de Saul. Ele passou a temer homens mais do que a Deus. E quem teme a homens sempre acaba sendo escravo deles. E talvez você esteja cansado de tentar agradar todo mundo, cansado de tentar provar seu valor, cansado de correr atrás de aprovação, cansado de viver para a opinião dos outros. Então, ouça isso. Você não foi criado para viver do aplauso das pessoas. Você foi criado para viver diante de Deus. Você não precisa ser cheio de você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa encontrar a sua identidade dentro de si. A sua identidade é encontrada em Cristo. Porque quando Cristo ocupa o centro, o medo perde força. A rejeição perde força. A manipulação perde força. A aprovação humana perde força. E você finalmente descobre quem realmente é. Não porque encontrou a si mesmo, mas porque encontrou aquele que te criou. E a pergunta que eu deixo para você, quem é que está sentado no trono da sua vida? Você? Outras pessoas de fora? Ou Cristo? Eu te peço que curta esse vídeo, envie para outras pessoas e se inscreva no canal. Um abraço.